Imagine um gigante potente, como o Sol, entrando em conflito com um oponente minúsculo, porém poderoso, um pequeno buraco negro. A colisão é iminente e o destino do sistema solar está em jogo. O Sol será capaz de resistir à intensa atração gravitacional de um minúsculo buraco negro ou será engolido por inteiro? A resposta está nas forças em jogo, nessa colisão cósmica alucinante. Portanto, vamos analisá-las. Antes de tudo, o que é um buraco negro? Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. Como um aspirador de pó cósmico, ele suga qualquer coisa que se aproxime demais. Sua massa é tão grande que distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Os buracos negros são um dos objetos mais assustadores e misteriosos do universo. Uma força poderosa da natureza que desafia nossa compreensão da física. Um verdadeiro enigma do universo. Eles têm tamanhos diferentes, desde os pequenos, que têm apenas alguns quilômetros de largura, até os supermassivos, que têm bilhões de vezes a massa do Sol. A maioria deles é formada pelo colapso de estrelas maciças. Depois que o buraco negro nasce, ele começa a crescer em tamanho, devorando tudo em seu caminho. E se dois ou mais buracos negros colidirem um com o outro, podem se fundir em um enorme monstro cósmico em uma dança aterrorizante. Mas e quanto aos menores? Os menores buracos negros conhecidos são chamados de buracos negros estelares. É um tipo de buraco negro que pesa de 3 a 10 massas do nosso Sol, embora seja muito pequeno. É como se pegássemos toda a matéria do sistema solar e a espremêssemos em algo do tamanho da cidade de Nova York. E sim, ele é considerado muito pequeno. Apenas para efeito de comparação, os buracos negros de massa intermediária pesam entre 100 e 1000 massas solares. E os supermassivos pesam milhões ou bilhões de massas solares e têm um tamanho inimaginavelmente grande. Portanto, os buracos negros estelares são basicamente nada em comparação com seus parentes. Imagine uma estrela maciça maior do que o nosso Sol e com um coração feito de combustível nuclear, queimando de forma brilhante e quente. Mas à medida que a estrela fica sem combustível, a gravidade assume o controle e começa a espremer a estrela. Quanto mais ela se comprime, mais quente fica, até que o núcleo da estrela atinge uma temperatura de bilhões de graus. Por fim, o núcleo entra em colapso sob sua própria gravidade. Isso cria uma explosão maciça chamada de supernova. Esse colapso cria uma singularidade, o que significa um ponto de densidade e gravidade infinitas. Esse ponto é cercado por um horizonte de eventos, a linha invisível além da qual nada, inclusive a luz, pode escapar. E sem mais nem menos, voilá! Nasce um buraco negro estelar. Alucinante, não é mesmo? Os buracos negros estelares são o tipo mais comum de buraco negro que conhecemos. Eles podem ser encontrados em toda a nossa galáxia. Então, quais são as chances de que esse monstrinho venha atrás do nosso Sol? E, nesse caso, o que acontecerá conosco? Bem, na verdade, a probabilidade de o Sol colidir com qualquer buraco negro é incrivelmente pequena. É quase impossível que isso aconteça. Embora os buracos negros estelares sejam o tipo mais comum de buracos negros em nosso universo, eles não são nada comuns. A chance de o Sol e algum buraco negro se cruzarem é tão rara que é basicamente como ganhar na loteria intergaláctica. Só que esse prêmio não seria tão agradável. Para 2023, o buraco negro conhecido mais próximo do nosso sistema solar é o Gaia BH1. Ele é cerca de 10 vezes mais pesado que o nosso Sol. E mesmo esse está a cerca de 1.600 anos-luz de distância de nós, o que equivale a 4 trilhões de milhas. Portanto, é seguro dizer que o nosso Sol não vai a lugar algum tão cedo. Mas nunca diga nunca. Assim como em qualquer evento astronômico, precisamos entender as diferentes maneiras pelas quais algo assim poderia acontecer. Por exemplo, isso seria possível se um buraco negro desgarrado passasse pelo nosso sistema solar, da mesma forma que um cometa ou asteroide. Infelizmente, ao contrário dos cometas e asteroides, os buracos negros são invisíveis e só podem ser detectados por sua atração gravitacional. Portanto, não é como se víssemos um grande e ameaçador buraco negro vindo em nossa direção. Em vez disso, só saberíamos da sua presença se causasse algum tipo de distúrbio nas órbitas de objetos próximos. Tá, e daí? Sabemos que o Sol é uma estrela maciça e luminosa no centro do nosso sistema solar. Tem cerca de 4,5 bilhões de anos e tem combustível suficiente para durar mais 5 bilhões de anos. Essa estrela é tão grande que é difícil até mesmo compreender seu tamanho. De fato, se você colocasse todos os planetas do nosso sistema solar dentro dela, ainda haveria espaço para mais. E ela é tão maciça que contém quase 100% da massa total do sistema solar.
Portanto, é difícil imaginar como um buraco negro insignificante e pequeno, milhares de vezes menor do que essa estrela, poderia devorá-la. E você está certo, ele não vai conseguir. Bem, pelo menos não completamente. Então, imagine que um buraco negro desgarrado chegou ao nosso sistema solar e começou a se aproximar do Sol. À medida que ele se aproxima, a imensa gravidade do buraco negro começa a puxar material da superfície solar. O Sol começa a se esticar e a se distorcer. Isso é chamado de espaguetificação. Imagine um elástico sendo esticado até arrebentar. É mais ou menos isso que aconteceria com ele. Esse material reunido formará um disco giratório em torno do buraco negro, chamado de disco de acreção. À medida que mais e mais material é puxado para dentro, o disco se aquece e começa a emitir radiação intensa. E à medida que o Sol é puxado para dentro, ele começa a liberar grandes quantidades de energia na forma de luz e calor. O Sol se tornaria muito mais brilhante e quente do que antes. As camadas externas do Sol seriam vaporizadas, criando uma enorme nuvem de gás e poeira que se expandiria para fora. Seria como um show cósmico de fogos de artifício, mas com consequências terríveis. Embora fosse uma das vistas mais espetaculares do universo, não poderíamos vê-la. Como você já deve ter imaginado, a Terra passaria por um momento muito difícil. A radiação intensa e o material solar causariam grandes incêndios florestais, e o calor intenso vaporizaria os oceanos. A Terra seria banhada por um fluxo constante de partículas de alta energia e a atmosfera seria ionizada. Em resumo, as chances de sobrevivência de qualquer vida seriam próximas de zero. E essa colisão teria consequências de longo alcance não apenas para a Terra, mas para todo o sistema solar. A radiação e o calor intensos vaporizariam tudo em seu caminho. Todos os planetas seriam destruídos. Agora, o Sol, sendo um objeto muito maior do que uma estrela comum, não seria completamente devorado pelo buraco negro, mas ele seria significativamente distorcido e perturbado. A intensa gravidade do buraco negro faria com que as camadas externas do Sol fossem puxadas para longe, criando uma explosão maciça, chamada de evento de ruptura de maré. Mas, de qualquer forma, no final, o buraco negro venceria. Ele aumentaria de tamanho e um novo disco de acreção se formaria ao seu redor. Como vimos, a colisão do Sol com um buraco negro, seja ele minúsculo ou estelar, seria um evento épico e catastrófico. Mas, felizmente, como já mencionamos, a probabilidade de tal colisão acontecer é extremamente baixa. No entanto, isso não significa que devemos parar de estudar os buracos negros e seu possível impacto no universo. Quanto mais aprendermos sobre esses objetos misteriosos, mais bem equipados estaremos para entender e prever seu comportamento. Portanto, vamos continuar pesquisando, explorando e observando as profundezas do espaço. E quem sabe, um dia, talvez nos deparemos com um buraco negro que seja curioso demais e se aproxime demais do Sol. Esperamos que, nesse momento, já estejamos vivendo em outros planetas distantes. Os buracos negros são como os onívoros. Comem qualquer coisa em seu caminho se chegar perto o suficiente, incluindo planetas, estrelas, nuvens de gás ou alguns desafortunados viajantes intergalácticos. Não que eles realmente fiquem com fome e persigam objetos espaciais. Um buraco negro simplesmente engole tudo o que passar por perto. Ele estica corpos espaciais gigantes até ficarem magros como espaguete e os separa átomo por átomo. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria que vem em um pacote muito pequeno. É como se você comprimisse uma estrela 10 vezes maior e mais massiva do que o Sol em uma pequena área com o diâmetro da cidade de Nova York. Você obtém um fosso extremamente maciço, compacto e denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, nem mesmo outro buraco negro. Eles não têm um ponto fixo no espaço. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, buracos negros e tudo mais no universo está em constante movimento. É por isso que as coisas ficam tão caóticas de vez em quando. Os pesquisadores descobriram um buraco negro gigante no coração de uma galáxia sendo devorado por outro ainda maior. Um buraco negro pode ficar extremamente grande. No centro da maioria das galáxias gigantes estão os buracos negros que podem crescer de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Uma das maneiras de se tornar tão grande é comendo outros da sua espécie. Um buraco negro fundindo-se com outro é uma das coisas mais enérgicas e poderosas do universo. Imagine isto, 1,3 bilhão de anos atrás. 2 buracos negros estão circulando em torno um do outro. O maior puxa o menor para dentro, e agora eles estão presos juntos em uma espiral. Com
Com o tempo, essa órbita começa a decair, mas muito, muito lentamente. Esses 2 buracos negros seguem constantemente, ficando cada vez mais próximos. À medida que se aproximam, os discos de poeira e gases em órbita que os cercam se misturam e criam um intenso vórtice. Ele se estende e vai bem acima do centro desse disco. Em algum ponto, eles finalmente se fundem em um buraco negro supermassivo extra grande. À medida que estão se fundindo, emitem ondas gravitacionais. Essas ondas nos dizem muito sobre os buracos negros, mas não podem revelar sua posição precisa. Portanto, os cientistas precisam de algum sinal eletromagnético para encontrar a localização do buraco negro, como ondas de rádio, raios-x ou um flash de luz. Não podemos ver buracos negros, mas podemos detectar seu efeito nos objetos espaciais que os rodeiam. Quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria, sua forte gravidade puxa a matéria para dentro. Se uma estrela ou planeta chegar perto o suficiente, o mesmo acontecerá. A matéria atraída então acelera, ou seja, começa a se mover muito rapidamente e aquece. O buraco negro então começa a emitir raios-x que irradiam na área ao seu redor. A energia dos raios-x afeta a vizinhança e pode, por exemplo, estimular o crescimento de novas estrelas. E finalmente, BUM! Eles colidem. É uma enorme explosão de energia, uma das maiores explosões desde o Big Bang. Em menos de 1 segundo, essa colisão emite mais energia do que todas as estrelas do universo visível juntas ao mesmo tempo. Os buracos negros podem se tornar enormes, mas não necessariamente. Aqueles de massa estelar têm uma massa semelhante à do Sol e podem ser muito pequenos. O que os cientistas encontraram em 2019 fica a 10.000 anos-luz de distância de nós e tem apenas 19 quilômetros de diâmetro. Os buracos negros têm uma reputação de destruição, mas são apenas outra fonte de força gravitacional, semelhantes às estrelas. Isso significa que é possível para um corpo espacial orbitar um buraco negro, se esse corpo se mover rápido o suficiente, é claro. Digamos que haja um buraco negro com a mesma massa do Sol. A velocidade em que um corpo espacial teria que se mover é a mesma necessária para orbitar o nosso Sol, se a distância for a mesma. Essa é uma teoria. Na realidade, os planetas não orbitam buracos negros porque aqueles que têm uma massa semelhante à nossa estrela-mãe são principalmente os restos de estrelas gigantes que ficaram sem combustível nuclear e eventualmente explodiram. É assim que os buracos negros se criam, e as chances são de que nenhum dos planetas próximos sobreviverá a isso. Mas há 30 anos, os cientistas descobriram os primeiros planetas além do nosso sistema solar. Esses planetas foram encontrados orbitando um pulsar, que também é uma espécie remanescente de supernova. Não sabemos como eles sobreviveram à explosão de sua estrela-mãe. É possível que tenham sido criados pelos destroços que se formaram pela explosão. Os cientistas até têm uma teoria de que os buracos negros são possivelmente buracos de minhoca, algo como túneis para outras galáxias. Isso significa que não destroem os objetos que engolem, mas os enviam para outro lugar. A teoria diz que o objeto que entra e sai do outro lado deixa o túnel através de algo oposto ao buraco negro, um buraco branco. Provavelmente se parece com seu companheiro, com toda aquela massa semelhante e giratória. Pode haver um anel de gás e poeira ao redor do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem volta, a parte de um buraco negro de onde nada escapa. Ao contrário de um buraco negro, um buraco branco permite que a luz e toda a matéria saiam, mas nada disso poderá entrar no portal novamente. Cerca de 50 anos atrás, Stephen Hawking percebeu que os buracos negros vazam energia. Os cientistas desenvolveram então a teoria de que um buraco branco poderia nascer de um buraco negro. Eles ainda não têm certeza de como o buraco negro desaparece, mas nesse cenário ele ficaria tão pequeno que não poderia mais ter uma gravidade tão forte para engolir outros objetos. Então, ele poderia se transformar em um buraco branco. Esse buraco seria semelhante em massa a algo realmente muito leve como o cabelo humano. Não seria tão dramático quanto seu ancestral buraco negro, mas ainda esconderia mistérios em seu interior, a informação de todos os objetos espaciais que engoliu anteriormente. Eventualmente, ele cuspiria essa informação e se tornaria tão grande que dominaria o universo. O comportamento do buraco branco, oposto ao dos buracos negros que sugam a matéria para dentro, poderia ser comparado à explosão do Big Bang, através da qual o universo está se expandindo e novos objetos estão se formando. Mas mesmo que algo assim aconteça, só seria possível apenas em trilhões de anos a partir de agora. E há um problema. Mesmo se alguns grandes buracos brancos se formassem em algum lugar no espaço, eles provavelmente não durariam muito.
Objetos de saída colidiriam com a matéria em órbita, então todo o sistema entraria em colapso e se transformaria em um buraco negro mais uma vez, já que eles também se formam após explosões de supernova. Estrelas, asteroides, cometas, galáxias e planetas, todos esses astros espaciais que podemos ver constituem quase 5% do universo. Cerca de 25% pode ser matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos realmente ver, apenas supor que está lá, porque tudo no universo se move em seu ritmo gravitacional. Essa matéria escura é como uma teia de aranha. Ela contém todas as galáxias que se movem muito rapidamente juntas. Seu gêmeo do mal é chamado de antimatéria. As partículas de antimatéria são como a versão oposta da matéria, a mesma massa, mas com carga elétrica oposta. Quando elas colidem, a antimatéria elimina a matéria normal e o resultado é energia pura. A matéria escura provavelmente faz o universo se expandir ainda mais rápido do que costumava. Uma das teorias mais recentes diz que ela pode ter sido responsável pelo enorme ataque do asteroide que também extinguiu os dinossauros. O universo não tem um centro, mas as galáxias sim. A Terra faz um círculo em torno do centro da Via Láctea uma vez a cada 250 milhões de anos. Essa órbita não é direta, mas podemos predizê-la aproximadamente. Uma vez a cada 60 milhões de anos, passamos pela região populosa de nossa galáxia conhecida como Disco Galáctico. Ao mesmo tempo, podemos rastrear algumas extinções em massas severas na história do nosso planeta, incluindo o asteroide que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. O professor Rampino, da Universidade de Nova York, propõe que a matéria escura tem uma gravidade capaz de lançar corpos espaciais próximos no caminho da Terra sempre que entramos no disco galáctico. Isso significa que alguns asteroides e cometas que normalmente estariam longe de nós são lançados em direção ao nosso planeta. A maior coisa no universo, pelo menos a que conhecemos, é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. É um aglomerado de galáxias com 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, unidas pela força gravitacional. A maior galáxia elíptica é a IC 1101 e tem um diâmetro de 4 milhões de anos-luz. A menor galáxia que descobrimos até agora, SEG 2, tem um diâmetro de pouco mais de 220 anos-luz. É muito fraca e tem apenas 1000 estrelas. Para efeito de comparação, nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. SEG 2 é uma galáxia satélite que orbita a Via Láctea. Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas, e perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214.
Ele fica a 40 anos-luz da Terra e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero.
Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços teriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo, e a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. Se você de alguma forma caísse em um buraco negro, isso poderia mudar seu futuro e apagar seu passado. Bem, pelo menos teoricamente. Vamos começar com o mundo real em que vivemos. Aqui no planeta Terra, seu passado pode definitivamente definir seu futuro. Mas imagine que você não está na Terra, mas em algum lugar lá fora, no universo infinito, e se depara com um certo tipo de buraco negro. Aquele que um matemático da Universidade da Califórnia, Berkeley, encontrou. Para não confundir com um buraco negro comum, vamos chamar esse tipo de... que tal um buraco negro benigno? Então, aqui está o motivo pelo qual você precisa de um buraco negro específico. O fato é que é altamente improvável que você permaneça vivo em um buraco negro comum, mas de acordo com alguns cálculos feitos pelo pós-doutorando Hintz da UC Berkeley, esse tipo específico de buraco negro, que chamamos de benigno, pode se expandir em um ritmo acelerado. Isso é o que torna possível sobreviver à transição de nosso mundo determinístico para um buraco negro que não é determinístico. Vamos imaginar que você sobreviveu a essa passagem e agora está se movendo em direção ao centro de um buraco negro benigno. É impossível imaginar o que há lá dentro. E se você, como viajante, pudesse realmente entrar em um buraco negro, nunca seria capaz de comunicar ao mundo exterior que coisas interessantes estão escondidas nele. Mas isso não é o que nos interessa agora. Precisamos saber como nos livrar do passado. Hintz, um matemático que você já conhece, estuda buracos negros não rotativos que têm uma carga elétrica. A coisa mais importante sobre eles é que, além do horizonte de eventos, eles também têm um horizonte de Cauchy. E aqui está a questão. O horizonte de Cauchy é o local onde o chamado determinismo simplesmente se rompe. Isso pode parecer muito científico, mas deixe-me explicar. O horizonte de Cauchy é o lugar onde o passado não determina mais o futuro. Então aqui está um método matematicamente comprovado e aparentemente funcional de como se livrar de seu passado. Tudo o que você precisa fazer é ir para o espaço, encontrar um buraco negro específico, chegar ao centro dele e alcançar o horizonte de Cauchy. Entretanto, se isso parecer muito complicado, você pode simplesmente tentar não cometer erros aqui na Terra. Sim, ideias como seu passado é cancelado. Você tem uma quantidade infinita de opções de como seu futuro evoluirá, e esse tipo de coisa soa tão irrealista quanto atraente. Por exemplo, imagine que ninguém sabe que você não conseguiu entrar na faculdade e obter um diploma, mas a partir de agora você tem todas as oportunidades de fazer o que quiser. Mas apenas teoricamente. Na realidade, quando você entra no buraco negro, não naquele específico sobre o qual já falamos, é muito provável que você desapareça de uma vez por todas.
Mas não fique triste, estou falando apenas de sua forma física atual. É um pouco mais profundo do que parece. O fato é que há um princípio curioso da mecânica quântica que pode ser explicado de maneira simples. Para começar, imagine que você não é um ser humano, mas apenas uma informação. Você tem sua experiência, seu histórico e seus pensamentos. Tudo isso é a informação que você é. Agora vamos simplificar ainda mais. Imagine uma unidade USB ou um livro. Esses dois itens contêm informações. Se você destruir um pendrive que contém músicas e filmes, ele não existirá mais em sua forma física, mas as informações que ele continha nunca deixarão de existir. O mesmo acontece com o livro. Se você o queimar, as informações contidas nele não serão queimadas. Elas continuarão a existir, mas em outra forma. Portanto, essa divertida teoria afirma que mesmo que alguém ultrapasse o horizonte de eventos, que é um ponto sem retorno antes de ser espaguetificado, esse alguém não deixa de existir. Em palavras simples, esses viajantes do universo ainda existem, mas na forma de informações. Agora vamos voltar aos buracos negros. De acordo com Stephen Hawking, os buracos negros emitem radiação. A radiação os faz encolher, e com o tempo, e quero dizer muito tempo, um buraco negro pode encolher tanto que acaba desaparecendo. Então, o que acontece com o astronauta que ficou emaranhado em um buraco negro se ele desaparecer? Não, ele não será ejetado do buraco negro da mesma forma que existia antes. No entanto, ele ainda será ejetado de lá, mas na forma de radiação Hawking. Mas isso é apenas uma teoria. Certo, você se lembra que ninguém sabe exatamente o que acontece no buraco negro? Outra teoria diz que o que acontece no buraco negro não fica realmente no buraco negro. Parece uma boa alternativa a Las Vegas, se todos os voos de fim de semana já tiverem sido reservados. Alguns cientistas acreditam que um buraco negro pode ter um portal onde é possível voltar no tempo. De acordo com essa teoria, há um buraco branco no final de um buraco negro. Se você chegar lá, pode desfazer as coisas. Por exemplo, quebrou o vaso preferido da sua mãe? Entre no buraco branco e ele ficará como novo lá. Cozinhou uma sopa e fez um suco de laranja fresco, mas perdeu o apetite? Isso não é um problema se você cozinhar dentro de um buraco branco. Voilá! Os ovos estão intactos, as laranjas estão intactas e suculentas novamente. Nada de desperdício de alimentos. Tudo bem, voltar no tempo parece muito legal, então acho que talvez precisemos de um buraco negro para nos ajudar. Se um buraco negro fosse criado em um laboratório, digamos, ele poderia devorar coisas até ficar grande o suficiente para consumir o planeta inteiro. Primeiro, ele devoraria o grande colisor de hadrons, que possivelmente criaria algo semelhante a um buraco negro aqui na Terra. Em seguida, Genebra, onde está localizado o grande colisor de hadrons. Depois, todo o país da Suíça, e então, a Europa. Nesse ponto, não demoraria muito para que a Terra também desaparecesse. Felizmente, se um buraco negro aparecesse, ele seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Na verdade, os buracos negros produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Mesmo que um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão lentamente que nada aconteceria. Supondo que ele sobrevivesse por tempo suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria muito tempo para ganhar até mesmo 1 quilo de peso. Eu não estarei por aqui nesse momento. Mas um buraco negro na Terra pode ser ótimo. Mesmo um relativamente pequeno pode emitir energia suficiente para alimentar energeticamente a humanidade inteira. Estamos falando muito sobre comida, não é? Não vamos nos esquecer da espaguetificação. A propósito, o conceito é bastante simples, tem tudo a ver com a gravidade. Imagine que você está brincando com um chiclete. Com sua força, você pode facilmente esticá-lo, de modo que, em vez de um pedaço normal, você pode obter um longo e fino. O mesmo acontece com você. A força do buraco negro é suficiente para esticá-lo como se você fosse um pedaço de chiclete. A gravidade te segura firmemente em um lado, o que faz com que você se estique. Você pode se perguntar, como é que a gente não fica espaguetificado na Terra se a gravidade também existe? É fácil, ela é fraca demais para fazer isso com a gente. Se você pedisse a uma borboleta para esticar o chiclete, ela seria capaz de fazer isso? Provavelmente não, pois seus membros minúsculos são muito fracos. O mesmo acontece aqui. A gravidade da Terra é muito fraca em comparação com a de um buraco negro. Portanto, se você estiver se perguntando se algum dia chegará a 1,80 m de altura, talvez isso nunca aconteça na Terra. Mas quando estiver em um buraco negro, você poderá ir muito além desses meros 1,80 m. Seu melhor momento de altura não durará muito, no entanto.
Se você esticar a goma de mascar, em um determinado momento ela simplesmente se romperá. O mesmo acontecerá com você por causa da espaguetificação. Todos nós sabemos sobre buracos negros, mas e seus misteriosos irmãos gêmeos, os buracos brancos? Você já ouviu falar deles? Eles existem mesmo? E a questão mais importante de todas: esses dois são realmente um grande portal interdimensional? Vamos descobrir. Um buraco negro é um objeto espacial assustador com uma força de atração incrivelmente grande. A força da sua gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar dela. É por isso que ele parece preto para nós. E surge quando estrelas, pelo menos 3 vezes maiores que o nosso Sol, queimam completamente. Ao envelhecer, começam a derramar camadas de gás e a diminuir de tamanho. O núcleo encolhe até se transformar em uma pequena bola, com uma pressão interna enorme, e quando não consegue mais suportar essa pressão, explode, caindo sobre si mesma e se transformando em um buraco negro. E sim, ainda temos muito a aprender sobre eles, mas pelo menos temos algumas informações. Mas e quanto aos brancos? Por que quase nunca ouvimos falar deles e por que não sabemos nada sobre eles? Bem, trata-se de objetos espaciais teóricos que são basicamente o oposto do buraco negro. Se este engole tudo que vê, então o branco, pelo contrário, não deixa nada entrar. Por sinal, buraco branco é apenas um nome. Para nós, ele realmente não seria dessa cor. Imagine viajar em uma nave espacial. De repente, você vê algo que se parece com um buraco negro padrão. É cercado por um anel brilhante, rotativo e enorme de poeira espacial e gás. Mas se você continuar observando, verá algo incomum. Ele vai cuspir alguma matéria de seu centro. Algo assim é impossível com buracos negros. Somente neste momento você perceberá que este é um branco, porque visualmente não há diferença. Ambos os fenômenos espaciais têm o chamado horizonte de eventos, que é algo como um limite. Para um buraco negro, se torna um ponto sem volta. Se você cruzá-lo, não poderá mais escapar. Mas para um branco, é mais como uma parede invisível que você não consegue passar. É tipo um clube exclusivo para ninguém. Aqui está algo interessante para se pensar. Uma vez, um buraco branco recebeu uma enorme quantidade de material de algum lugar, de alguma forma, mas então parou de absorver esse material e começou a cuspi-lo. Então isso significa que ele cospe os restos do passado. Mas o que exatamente é esse passado? Um buraco branco pode cuspir algo que já existiu e desapareceu há muito tempo? Essas coisas podem, de alguma forma, afetar nosso mundo? Esse pensamento talvez seja um pouco preocupante, mas você pode relaxar. O problema é que ainda não descobrimos um único branco. Talvez porque temos muito pouco conhecimento real sobre o espaço. No século XX, Albert Einstein e sua teoria geral da relatividade atingiram a física como um tsunami. Ele descobriu algo incrível, que a gravidade, como uma força toda poderosa e invisível, é capaz de dobrar o espaço e o tempo. Essa descoberta foi um verdadeiro avanço. Foi quando os cientistas sugeriram pela primeira vez a existência de buracos negros, mas ainda levaram mais de 40 anos para entender esses objetos espaciais, ou até mesmo provar sua existência. Só recentemente conseguimos a primeira foto de um deles, localizado no centro da galáxia M87. Você deve estar lembrado. Muitas pessoas riram por ser uma imagem muito embaçada, mas deveríamos dar mais crédito aos cientistas. A imagem foi obtida através de uma colaboração internacional das estações espaciais e 8 telescópios terrestres. Então, basicamente, precisávamos de uma enorme quantidade de esforço e de recursos para obter até mesmo uma pequena prova da existência deles. Não é à toa que ainda não descobrimos os seus irmãos, mas, por outro lado, muitos cientistas agora acreditam que podem nem existir. Por muito tempo, eles foram uma conclusão lógica da teoria da relatividade. Se há buracos negros, por que não deveriam existir os brancos? Mas, recentemente, os cientistas começaram a questionar se eles são possíveis. Sabemos como os buracos negros nascem, mas para que um branco se forme, todo esse processo precisa ser revertido.
o que não faz muito sentido. Podemos pegar um ovo e fazer uma omelete, mas podemos transformar uma omelete em um ovo inteiro novamente? Isso não é apenas sobre comida. No início, tudo no universo tem uma forma clara e definida. E então, com o tempo, fica cada vez mais caótico. Esta é uma das leis estatísticas do universo. Além disso, parece que buracos brancos não seriam capazes de existir por muito tempo. Eles jogariam muito de sua massa e material no espaço. Tudo isso se reuniria em torno deles, até que, eventualmente, um colapsasse e formasse outro negro. Que ciclo estranho! É assim que parece ser esse processo se você usar o senso comum. Mas todos sabemos que o universo sempre foge da norma para os nossos cérebros pequenos e simples. Há tantas coisas nele que não fazem sentido, mas ainda assim existem. Alguns físicos estão tentando trazer buracos brancos de volta do esquecimento científico. Seu principal argumento começa com a pergunta: o que acontece com as coisas que entram em um buraco negro? Elas não podem simplesmente desaparecer em lugar nenhum. De acordo com a física, nenhuma matéria no universo pode simplesmente se transformar em nada. Ela nunca desaparece, apenas muda. Então, o que se passa dentro de um buraco negro? O que ocorre com ele quando sua vida útil expira? E como nasce um buraco branco? Como você provavelmente adivinhou, todas essas perguntas podem ter uma resposta. Os dois tipos de buracos devem estar interconectados e podem até ser algum tipo de portal. Para que isso seja verdade, precisamos violar as equações da relatividade geral. E sabemos que a teoria de Einstein tem sido considerada inviolável há anos. Mas aqui vai um fato curioso. Nós finalmente a desafiamos em 2022. 3 cientistas receberam o prêmio Nobel por provar que Einstein não estava certo sobre muitas coisas. E o universo é muito mais complicado do que pensávamos. Em outras palavras, buracos brancos podem realmente existir. Eles podem ser meio malucos e incompreensíveis para nós, mas sua existência ainda é possível. Se existem, como funcionariam? Bom, temos algumas ideias. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que o buraco branco pode ser uma criança de um buraco negro. Com o tempo, este pode envelhecer e se tornar muito pequeno. Então, os processos que ocorrem nele deixariam de obedecer ao bom senso. A aleatoriedade quântica pura entraria em jogo. Blá blá blá, partículas criam alguma loucura e caos e... BUM! Um buraco negro se transforma em um branco, que seria do tamanho de uma pequena partícula e pesaria aproximadamente tanto quanto um fio de cabelo humano. Não teria a incrível massa gravitacional de seu ancestral, mas sim o que quer que estivesse dentro dele. Em outras palavras, armazenaria tudo que o buraco negro engoliu em sua vida anterior. E mais cedo ou mais tarde, começaria a cuspir essa informação. Se essa teoria for verdadeira, então, um dia, buracos brancos podem começar a dominar todo o nosso universo. Isso pode acontecer quando todas as estrelas queimarem e todos os buracos negros secarem. Mas estamos falando de um futuro mais distante que se pode imaginar. De trilhões de anos no futuro. O universo pode nem sobreviver por tanto tempo. Há também outra opção. Talvez todo o nosso universo seja a criação de um buraco branco. Alguns físicos dizem que o Big Bang se parece suspeitamente com o comportamento potencial de um buraco branco. Ambos são muito semelhantes matematicamente. E, quem sabe, talvez estejam certos. De qualquer forma, existem diversas coisas em nosso universo sobre as quais não temos ideia. E talvez um dia descobramos o segredo desses irmãos gêmeos. Vamos apenas esperar que eles se transformem em alguns portais interdimensionais e incríveis.